Boa noite e hoje vamos falar sobre os atos unilaterais elencados no Código Civil Brasileiro, especificamente no livro 1º, título 7º, da parte especial. Os atos unilaterais nada mais são do que os atos que se desdobram em obrigações. Assim, os atos unilaterais constituem fonte de obrigações, ainda que decorrentes da vontade de uma única parte, sendo a manifestação da vontade, aquela com a intenção de se obrigar, o momento inicial e ocorrendo de forma imediata. Sentido a autonomia da vontade, conhecida popularmente como manifestação da vontade, tem cunho relativo à liberdade, ao poder de confeccionar livremente as cláusulas contratuais e regulamentar sobre a relação. De simples, esses atos unilaterais de vontade, como qualquer obrigação, carecem de requisitos obrigatórios de caráter subjetivo. Partes, lembrando que o subjetivo não é a parte integrante da formação da obrigação, podendo ser indeterminado ou indeterminável. Cumprir elementos como vínculo jurídico e relativos ao objeto lícito e possível, porém, não necessita obrigatoriamente respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A questão gira em torno de alguém que se obriga sozinho, não através de um contrato, mas sim através de atos unilaterais, assumidos independentemente da certeza do credor. As hipóteses são descritas em lei, conforme nosso Código Civil. Os atos unilaterais são divididos em 4 categorias: a promessa de recompensa, a gestão de negócios, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. No artigo 854, aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o devido. Entre os artigos 854 a 860 do Código Civil Brasileiro, se caracteriza por declarações feitas mediante anúncios públicos divulgados publicamente, se comprometendo a recompensar ou gratificar aquele que preencha condição ou pratique determinado ato. Um exemplo prático é a promessa de recompensa para aquele que devolver carteiras, documentos perdidos. É necessário mencionar que não se faz necessário a declaração de vontade de ambas as partes para caracterizar tal modalidade. Visto-se tratar de ato unilateral, tanto a declaração de vontade quanto a obrigação de fazer atinge somente uma das partes. Somente uma das partes tem a obrigação perante a outra. Também não é preciso haver consentimento do terceiro que satisfez a condição. Que a promessa de recompensa adquira obrigatoriedade e se configure. É preciso satisfazer as seguintes pretensões: haver um anúncio público com a notória publicidade, o apontamento da condição a ser preenchida ou a realização de serviço, qualquer obrigação lícita que constitua o ato legal, e a indicação da recompensa ou gratificação. Destacar que existe a hipótese de revogar a promessa de recompensa, porém, deve ser realizada antes do preenchimento da condição, devendo ter a revogação e a mesma publicidade da promessa. Ao exemplo da carteira perdida, para exemplificar, o dono da carteira manifesta vontade pública de recompensar aquele que achar sua carteira, isto é, via mensagem, cartazes, rádios e internet. Aquele que preenche o requisito, pessoa que está com a carteira, não precisa necessariamente concretizar o negócio jurídico, mas caso queira, a parte devolve a carteira cumprimento com a natureza da obrigação, fazendo então com que nasça a obrigação do dono da carteira de pagar o valor estipulado inicialmente. Aos negócios está previsto no artigo 861 aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo a segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com que tratar. Síntese: a gestão de negócios consiste em uma ação, na maioria das vezes um ato altruísta, na qual o gestor, a fim de evitar um prejuízo, usa do bom senso e de uma boa vontade presumida para tomar decisão. Isto é, ainda que não autorizado pelo dono do bem, imagina que haveria o consentimento. Em outras palavras,
Dá-se à gestão de negócios quando houver uma intervenção, administração oficiosa de negócios alheios, sem autorização, procuração, mas visando proteger o bem. Enfatizar que a gestão de negócios se enquadra nos atos unilaterais pelo fato de que não há um acordo entre as partes para caracterizar um contrato. Muito pelo contrário, o gestor age sem prévia combinação com o dono do negócio. Dá-se a considerar, portanto, que os requisitos são, inicialmente, que se trate de um negócio alheio, juntamente com a ausência de autorização, caracterizando a espontaneidade do gestor, completada pela atuação conforme a vontade presumida. Vale ressaltar também a necessidade que a gestão ocorra em natureza patrimonial, que seja o ato necessário e útil. Logo, operações arriscadas não configura a gestão de negócios. Exemplificar, dá-se a gestão de negócios quando um vizinho viaja nas férias e deixa aberta uma torneira em sua residência. Um vizinho arromba, adentra a casa com o objeto de fechar a torneira e impedir o prejuízo ainda maiores. É possível aferir que não há interesse lucrativo no ato, apenas uma intenção de ajudar com a vontade presumida do dono, visto que o gestor evitou o desperdício de água e danificar as obrigações. Frisa-se que tanto o gestor quanto o dono do negócio possuem obrigações. Ações do gestor. Ninguém é obrigado a iniciar a gestão, mas iniciado deve agir com o máximo de diligência, para que não advenha ao dono qualquer prejuízo. Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional, antes de cumprida a condição. Pagamento indevido ocorre quando alguém recebe o que não lhe era devido, sendo que aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, sendo possível com uma ação de repetição do indébito, com base na tese que o pagamento extingue a obrigação, mas o pagamento indevido cria outra obrigação. Dos requisitos para o pagamento indevido e a inexistência de causa para o pagamento. Causa essa jurídica ilícita. Voluntariamente pagou o indevido deve provar não somente ter realizado o pagamento, mas também que o fez por erro, pois a ausência de tal comprovação leva a se presumir que se trata de uma liberalidade. O pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer ou não fazer. Não haverá mais, em princípio, como restituir as coisas ao estado anterior, pois não sendo mais possível, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido sem causa. Aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Fim, o enriquecimento sem causa é vedado pelo Código Civil de 2002. Assim, quem sem justa causa auferir vantagem patrimonial à custa de outra pessoa deverá depender do caso, restituir o bem, partilhar os lucros ou compor os prejuízos que causou. Para haver o enriquecimento sem causa, deverá haver o enriquecimento do acípies, o que recebe, o empobrecimento dos solvens, o que paga. Relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento e a inexistência da causa jurídica prevista por convenção das partes ou pela lei. Esse foi um dos temas sobre direito das obrigações, os atos unilaterais.